GURPS, módulo básico, personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 56, capítulo 3, desvantagens. 6ª interação, lista de desvantagens. De desastrado até destruidor da vida. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Hoje nós vamos continuar com a lista de desvantagens. Desastrado é uma desvantagem de -5 ou -15 pontos. O personagem tem um estranho talento para fazer atrapalhadas. Ele não tem necessariamente uma DX baixa. É possível ter DX até 13 e ainda assim adquirir essa característica. No entanto, ele é muito mais desastrado do que se pode imaginar. Essa desvantagem é dividida em 2 níveis. Desastrado. O personagem precisa fazer um teste de destreza para passar o dia sem levar um tombo, derrubar livros ou esbarrar em prateleiras repletas de objetos frágeis. Esse tipo de coisa não coloca a vida do personagem em risco, mas é inconveniente e muitas vezes caro. O mestre tem que ser criativo para inventar desastres menores, enquanto o personagem deve evitar laboratórios, explosivos, lojas de porcelana, etc. -5 pontos. Completamente desastrado, da mesma maneira que no caso anterior, mas qualquer fracasso em um teste de DX ou em uma perícia com base DX é considerado uma falha crítica. -15 pontos. Essa característica pode parecer inútil, mas não precisa ser. Grande parte dos robôs realistas de NT7 e NT8 tem essa desvantagem. Desatento, -10 pontos. O personagem não consegue se concentrar em uma só tarefa por mais de alguns minutos. Ele deve fazer um teste de autocontrole sempre que precisar manter o interesse por um longo período de tempo, ou quando houver algo para distraí-lo. No caso de um fracasso, ele também fracassa automaticamente na tarefa que estava realizando. O mestre pode conceder um pequeno bônus no teste de autocontrole em situações em que a sobrevivência dele está em jogo. Desdobramento de personalidade, -15 pontos. O personagem tem 2 ou mais personalidades, cada uma com seu próprio padrão de comportamento, lembranças distintas ou até mesmo nomes diferentes. Seleciona um pacote de desvantagens mentais e até um máximo de 5 peculiaridades para cada personalidade. O mestre também pode permitir variações na IQ, percepção, vontade e desvantagens mentais quando eles fizerem sentido. Todos os pacotes de características mentais devem ter o mesmo custo em pontos. Quando estiver calculando o valor em pontos do personagem, conte uma única vez o preço do pacote, e não uma vez para cada personalidade. Todas as personalidades apresentam as mesmas características e perícias físicas, embora algumas possam não utilizar certas perícias, e compartilham as características mentais que não fazem parte desses pacotes. Em qualquer situação de tensão, é necessário fazer um teste de autocontrole, não mais que um teste por hora, no tempo de jogo. No caso de um fracasso, outra personalidade emerge e se comporta de acordo com suas peculiaridades e desvantagens mentais. Se houver várias personalidades, o mestre deve selecionar uma personalidade apropriada à situação ou escolher aleatoriamente. Todas as personalidades são de alguma forma superficiais e fingidas, o que impõe uma penalidade de -1 em todos os testes de reação. Além disso, as pessoas que testemunham uma mudança de personalidade consideram o personagem, provavelmente com razão, um louco perigoso, e recebem uma penalidade adicional de -3 nos testes de reação. Destino é uma desvantagem variável. Um destino desvantajoso funciona exatamente como um vantajoso, exceto que sempre leva a algo ruim, mas talvez não imediatamente e talvez não sem dar ao personagem uma chance de ganhar alguma honra, se lidar bem com a situação. Uma morte trágica e fatídica pode se tornar o fim digno de um herói. Esse tipo de destinos será dividido em 3 níveis. Desvantagem menor. O personagem está predestinado a desempenhar um papel pequeno em uma grande história e não se sairá muito bem. Ele vai passar por alguma experiência trágica ou um fracasso vergonhoso, embora seja improvável que esses acontecimentos resultem em sua morte, a não ser em circunstâncias mais desesperadoras e heróicas. -5 pontos. Desvantagem maior. O personagem está destinado a desempenhar um papel importante em uma série de eventos trágicos. Talvez ele demore para entregar uma mensagem que poderia salvar o dia, ou talvez ele execute o único general competente de uma província ameaçada, permitindo o acesso de invasores bárbaros. Apesar disso, é provável que ele sobreviva. -10 pontos. Desvantagem superior. A morte persegue o personagem. Seu nome está marcado. Existe alguma coisa lá fora que sabe onde ele está e chega cada vez mais perto. Ele morrerá ou será destruído. Em sua ruína terá repercussões terríveis sobre a vida de outras pessoas. Esse tipo de destino não é adequado para todas as campanhas. O mestre não tem a obrigação de permitir o seu uso. E, se o permitir, deve planejar uma reviravolta no desenrolar da história ou terminá-la quando o destino for cumprido. -15 pontos. O personagem é obrigado a recomprar o destino negro assim que ele se realizar. Isso acontece automaticamente se o resultado do evento acabar com aliados, status, riqueza, que tem o mesmo custo em pontos do destino. Se não tiver pontos suficientes para recomprar o destino, o personagem adquire a desvantagem azar, independente do valor em pontos de sua sina. Cabe ao mestre decidir se ele pode recomprar o azar.
Da mesma forma, o mestre tem o direito de designar outro destino ruim, uma maldição divina, que nós vamos ver mais adiante, ou qualquer outra desvantagem sobrenatural. Destruidor da vida é uma desvantagem de menos 10 pontos. O personagem carrega uma aura sobrenatural de morte. A grama sob suas pegadas morre e nunca mais cresce naquele local. Plantas maiores murcham completamente diante de sua presença e os insetos e outras criaturas pequenas morrem se ficarem a menos de 1 metro dele. Essa aura não surte efeito sobre animais que pesam alguns quilos. Plantas grandes como árvores, embora suas folhas mais próximas morram. E uma árvore que se encontra num caminho diário acabará sendo afetada após alguns anos. Formas de vida comuns controladas por meios sobrenaturais, por exemplo, enxames conjurados por magia ou entidades sobrenaturais de qualquer espécie. Essa desvantagem impõe uma penalidade de menos 2 nos testes de reação feitos por qualquer pessoa capaz de perceber a devastação causada pelo personagem. Se essa característica se originar de poderes demoníacos, vampirismo ou outros, os observadores recebem um bônus de mais 2 em todos os testes para descobrir o segredo do personagem. Essa desvantagem dificulta também a realização de atos furtivos, a utilização de habilidades relacionadas à invisibilidade em ambientes abertos. Nesses casos, qualquer observador recebe um bônus de mais 2 nos testes para localizar o personagem. No entanto, Destruidor da Vida também tem suas vantagens. O personagem nunca precisará comprar repelente. Então, hoje terminamos aqui esse episódio do Regras do GURPS 4ª edição, um pouco mais curto porque as próximas desvantagens são um pouco mais longas e complexas. Esperamos que você esteja gostando dessa série e acompanhando os nossos outros podcasts. Agora nós acabamos de iniciar a live do Storm's King Thunder e estamos apresentando o podcast Floresta Negra, que se passa no mundo de Earth, ou GURPS Bainstorm, com as regras do GURPS. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar, pode nos apadrinhar em picpay.me/rpgnext ou www.padrim.com.br/rpgnext. Vamos terminar hoje por aqui e a gente se encontra na próxima semana, aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.